Olá, meu nome é João Vitor e junto com a Maria Fernanda, iremos trazer nesse vídeo uma apresentação sobre o estudo que fizemos desse artigo. O nome do artigo é Optical Temperature Measurements in Superheated Liquid Droplets. Nesse artigo, os autores dele desenvolveram uma metodologia óptica para medir a temperatura dentro de gotas compostas por óleo e água durante o processo de aquecimento. Antes de falar de toda a metodologia, vamos fazer uma contextualização do problema estudado. O artigo está relacionado ao comportamento de gotas em processo de combustão. E o primeiro ponto é a importância da evaporação dessas gotas em motores e sistemas térmicos. Além disso, misturas de óleo com água podem sofrer superaquecimento durante o seu processo de aquecimento. Esse superaquecimento pode provocar o surgimento de microexplosões, que são pequenas explosões internas capazes de fragmentar a gota. Por esse motivo, surge a necessidade de medir a temperatura interna das gotas, para compreender melhor o fenômeno de superaquecimento. Passando para os objetivos do artigo, vamos falar primeiro do objetivo geral, que basicamente foi desenvolver e validar uma metodologia óptica para medir temperaturas em sistemas de óleo e água. Já entre os objetivos específicos, podemos destacar 4 pontos principais. Primeiramente, a aplicação da técnica 2C-PLF. Em seguida, medir campos de temperatura em gotas superaquecidas. Também avaliar a ocorrência de microexplosões. E, por fim, melhorar a precisão de medições em comparações com outros processos de medições de temperaturas no processo de superaquecimento. Falando agora da metodologia e técnica de medição. A técnica empregada foi a 2C-PLF, que significa fluorescência induzida por laser em 2 cores. Foram utilizados 2 corantes, o Keton Red e o Rhodamine 6G, os 2 fluorescentes. Esses corantes são excitados por um laser, ND-YAG, com comprimento de onda de 532 nanômetros. A fluorescência é registrada por 2 câmeras que captam o sinal. A partir desses sinais, é calculada uma razão de fluorescência que permite determinar a temperatura atingida na região analisada pela câmera. Ou seja, a temperatura é obtida de forma óptica, sem a necessidade de ter o contato físico com a gota de óleo e água. Depois da definição de medição, os autores montaram um sistema experimental. Foram utilizados lasers pulsados do tipo ND-YAG, além das câmeras SCM-OS, para a aquisição das imagens. As amostras eram compostas por gotas contendo água e óleo de girassol. E essas gotas eram aquecidas por uma chama de etanol, posicionada abaixo da região de observação. Durante todo o experimento, era realizado um monitoramento da formação de bolhas e também da ocorrência de microexplosão. Passando para essa imagem presente no artigo, ela apresenta a evolução de campos de temperatura ao longo do aquecimento. Na parte superior, temos um caso em que não ocorreu a microexplosão. Nesse cenário, a temperatura aumenta gradualmente e a evaporação acontece de forma mais estável, sem provocar a ruptura da gota. E na imagem inferior, podemos observar um processo onde ocorreu a microexplosão. Nesse caso, a água presente torna-se uma gota superaquecida. Formando uma bolha de vapor que cresce rapidamente. Com o aumento da pressão interna, ocorre uma ruptura dessa gota, caracterizando uma microexplosão. Nesses gráficos, podemos acompanhar a evolução do tempo desses processos. No caso aqui está de 0 segundos a 0,8 segundos, além da temperatura que foi adotada no experimento desse artigo. A comparação entre esses dois casos demonstra que a técnica foi capaz de monitorar
a distribuição de temperatura dentro das gotas e identificar diferenças importantes para o processo de evaporação convencional e o processo que leva à microexplosão. Por fim, após a aquisição das imagens, foi realizado o processamento de dados. Observando os tópicos, os autores realizaram a separação dos sinais, dos corantes, a filtragem de ruídos e reflexões e a construção dos mapas de temperatura. A incerteza obtida foi de aproximadamente 1,5 grau Celsius. Já no fluxograma, podemos exemplificar todo o procedimento adotado. Primeiro, ocorre a aquisição das imagens, através da câmera. Depois, é feita a separação dos sinais dos lasers, o Keaton Red e o Rodame 6G. Em seguida, é feito o cálculo da razão de fluorescência. E por último, essa informação é convertida em temperatura. Com isso, são obtidos os mapas térmicos, que nós vimos anteriormente, que são utilizados para análise dos resultados. Agora, na parte 2 desse vídeo, a nossa colega Maria irá trazer os resultados e as conclusões obtidas no nosso estudo desse artigo. Antes de iniciar os experimentos com as gotas de água e óleo, os autores precisaram verificar se a técnica de medição realmente fornecia resultados confiáveis. Para isso, realizaram um experimento de validação utilizando uma cubeta de quartzo. Nessa etapa, a água foi mantida inicialmente a 20 graus Celsius e recebeu óleo aquecido a 60 graus. A figura 7, que é essa que vemos aqui no slide, mostra os mapas de temperatura obtidos durante esse processo. É possível observar que, logo após a mistura, a região próxima ao óleo apresenta temperaturas mais elevadas, enquanto o restante da água ainda permanece frio. Com o passar do tempo, o calor se distribui por todo o sistema até que seja atingido o equilíbrio térmico. Esses resultados demonstraram que a técnica MC2C-PLIF consegue acompanhar corretamente a transferência de calor e medir a temperatura de forma confiável. Aqui temos a evolução temporal da gota. E, após validar a metodologia, os pesquisadores passaram a analisar gotas contendo água e óleo durante o aquecimento. A figura 8, que é essa que vemos aqui no slide, apresenta toda a sequência do fenômeno. No início, a gota possui formato praticamente esférico. Conforme ela recebe calor da chama de etanol, a água em seu interior começa a superaquecer. Em torno de 0,6 segundos, aparecem as primeiras bolhas de vapor. Essas bolhas continuam crescendo rapidamente porque a água permanece absorvendo calor. Aproximadamente aos 0,8 segundos, o crescimento já é bastante intenso e próximo de 1 segundo ocorre a ruptura completa da gota, caracterizando microexplosão. Esse fenômeno fragmenta a gota em partículas menores, favorecendo a evaporação e melhorando a mistura do combustível com o oxigênio. Aqui no slide temos a sequência: primeiro 0 segundos, depois o 0,2, daí em seguida o 0,4, 0,6, 0,8, até que no 1 minuto, 1 segundo, né, que é o que não temos aqui, que não foi mostrado, que não estava no artigo também, é quando ocorre a microexplosão, que é o que o João já apresentou. Além da comparação visual, os autores analisaram estatisticamente a distribuição das temperaturas utilizando os histogramas apresentados aqui. Esses são os histogramas, né, que eles utilizaram, e eles mostram as regiões da gota se encontram em cada faixa de temperatura. As gotas que sofreram microexplosão apresentaram uma quantidade muito maior de regiões com temperaturas elevadas, que são esses daqui, que é o T04 e em diante.
até o T08. Outro resultado importante foi a influência da posição da inclusão de óleo dentro da gota. Quando o óleo permanecia mais próximo da região central, a transferência de calor para a água era mais eficiente, aumentando o superaquecimento e favorecendo a microexplosão. Já quando o óleo permanecia próximo da parte inferior da gota, esse efeito era reduzido. E, com base em todos os experimentos realizados, os autores concluíram que a metodologia 2-Sepliff foi validada com sucesso para medir campos de temperatura em sistemas bifásicos compostos por água e óleo. A técnica apresentou uma incerteza experimental de aproximadamente mais ou menos 1,5 graus Celsius, considerada bastante baixa para esse tipo de medição. Além disso, foi possível visualizar diretamente as regiões superaquecidas dentro das gotas, algo que dificilmente seria obtido por métodos convencionais. Esses resultados representaram um avanço importante para estudos envolvendo transferência de calor e fenômenos de ebulição. Além disso, o estudo demonstrou que o principal fator responsável pelas microexplosões é o superaquecimento da água presente no interior das gotas. Ou seja, não é só o óleo que causa essas microexplosões, é consideravelmente pelo aquecimento da água. Também foi comprovado que a posição da fase oleosa influencia significativamente a transferência de calor e, consequentemente, a formação das bolhas de vapor. A técnica desenvolvida pelos autores mostrou ser uma ferramenta eficiente para investigar esses fenômenos e poderá ser aplicada em futuras pesquisas sobre combustíveis emulsificados, motores de combustão interna e sistemas de geração de energia. Esses resultados podem contribuir para o desenvolvimento de processos de combustão mais eficientes, com melhor aproveitamento do combustível e redução da emissão de poluentes. Ou seja, o resultado da pesquisa e das análises foram super positivas, pois com esse estudo poderão ter mais estudos mais para frente que falarão melhor sobre emulsificação do combustível, até sobre a diminuição da emissão de poluentes presentes nos motores e na emissão dos carros.